Eu sou Juarez, sou aposentado da Escola de Arquitetura e Urbanismo. Eu vim hoje não só para rever os amigos, né, mas também, né, fazer alguns comentários. Como eu não vim preparado para comentar nada, mas a partir do que eu ouvi, né. Primeiro, alguém já falou isso, agradecer, né, a mesa, está ótimo. Vou ficar de tarde também, que eu quero ouvir o Maurício, eu quero ouvir o Marcelo também. Mas, enfim, é um alento, né? Por tudo que as pessoas, principalmente a partir da mesa, né, trouxeram, né, nessa atual situação, né, a questão, né, do exterminismo, né, o Carlos, né, eu não conheço, não sei, o Carlos, né, a questão da provocação. Eu acho que é interessante, né? Porque estou pensando aqui a partir de um autor com quem eu trabalho, né? Tinha uma expectativa, né, de que o pessoal da ontologia, que caiu no caldeirão da ontologia, pudesse comentar um pouco a partir do Lukács. Mas, enfim, o Lukács tem uma coisa que é muito interessante, né? Todas as categorias são categorias do ser, né, do existente. Então, essa categoria, né, ela é muito interessante, né, à época. E é mais interessante ainda porque não é a questão de você considerar, digamos assim, um congelamento, né, uma história, uma sociologização da categoria, mas enquanto autoexperimentação também. Ela é passado, né, o pessoal da ontologia. Ontologicamente, é uma autoexperimentação da própria categoria, e revisitar. E eu tenho uma curiosidade, o Eduardo não conhecia, só de nome, é muito bom ouvir isso, né? Você ter esse fatalismo ecológico, né? O fim do mundo é o caramba, né? Você desistir, né? Acho que a questão política é fundamental, né? E essa discussão que você traz também, né? Nessa coisa da sustentabilidade, né? Ninguém aguenta isso, né? Mas essa sustentabilidade é sustentável, né? Nos marcos, né, eu tenho problema com isso, esse sujeito automático que se reproduz o tempo todo, né? Eu acho que isso aqui é um alento, né? Enfim, agora eu tenho uma curiosidade, aí eu vou deixar aos autores que trabalham mais com Thompson, né? Eu não entendo, né? Hoje o Ricardo falou do movimento da paz, eu tenho a impressão que é o período que o Lukács estava vivo também e participou, né, com os ingleses, tem a história dele com a Angela Davis, enfim. Então aquilo é um momento muito importante, né, que eles viveram, né? Agora a minha curiosidade, né, bom, eu queria agradecer também ao Ricardo, ele publicou ali no final do livro, né, o texto dele sobre o William Morris. Eu estou tomando coragem para tentar ler a biografia dele, né? Aquilo também, puxa, é um acontecimento, é um livro, né? Acho que, não sei qual é a repercussão, mas muito interessante. A curiosidade é por que esses caras, Thompson, Eagleton, Morris, né? Eu não sei, tá? Pode ser que desinformação. Esse cara não lê do Lukács, eu imagino, assim. Você falou alguma coisa aqui no final, né? Eu não sei, não estou querendo fazer nenhuma propaganda, enfim, não é isso. Mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Como é que esses caras que viveram, né? Desde que o cara é o filósofo húngaro lá, o Orelhula, viveu muito mais tempo. Mas eu tenho uma curiosidade muito tempo. Você lê esses caras, né? Eu tenho muita dificuldade para entender isso. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma notícia. Né? Várias questões da ontologia e tal, né, estão tratadas, inclusive, numa perspectiva, né, é muito próxima, né, da questão política, enfim. Obrigado. Alguém mais tem espaço para uma última colocação, pergunta? Senão eu passo direto a bola aqui para o... Bom, então vou passar aqui primeiro para o Ibertê mais uma vez. Ricardo, 10 minutinhos, pode ser, para a gente também não passar. Tanto faz.
Bom, acho que agora vai ser rápido, porque a mim foi só a sua pergunta, né? Bom, acho que você aludiu ali a uma passagem importante, em que, para quem não conhece, né, tem um determinado momento em que o Marx diz que a pátria do capital não é a natureza pródiga, né, não é a natureza que satisfaz com abundância espontânea as necessidades. A pátria do capital é uma natureza mais árida, não no sentido que ele tende a gerar essa natureza, embora isso seja verdade também, mas no sentido em que uma natureza mais árida ela é multiplicadora de necessidades, né? E como o movimento do capital é um movimento que o obriga a garantir essa multiplicação, uma natureza mais árida é uma natureza que o auxilia, digamos assim, nessa tarefa autorreprodutiva do capital. A respeito disso, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, isso posto, eu acho que o contexto atual de destruição ecológica, de colapso ecológico, ele não se apresenta dessa maneira tão linear diante do capital. Ele se apresenta de maneira bipartida, digamos assim, né? Ele se apresenta como uma espécie de paraíso, é verdade, em que as necessidades vão se multiplicar numa variedade, numa abrangência inédita, sem precedentes, mas ele se apresenta também como uma espécie de inferno, porque trata-se não apenas de processos destrutivos, ou seja, de erosão das condições materiais de suporte à vida, mas de uma erosão muito profunda, muito abrangente e que com o potencial de efetivamente ameaçar a vida, né? Apareceu aqui na mesa, aparece no texto que motiva a mesa a ideia de que o exterminismo não necessariamente significa a extinção completa da humanidade ou mesmo o desaparecimento da vida da Terra. Eu diria que isso é cada vez menos verdade. Cada vez mais nós estamos enredados em processos destrutivos que aumentam não só a possibilidade realmente de uma devastação completa, mas inclusive trazem uma probabilidade dessa devastação completa. Se a gente pegar por referência cenários de guerra nuclear, a gente tá lidando com muitos bilhões de mortes, né? Não necessariamente como resultados diretos dos impactos das bombas, mas como resultado dos seus eventos posteriores, né? De incêndios, de contaminação atmosférica, de bloqueamento da entrada de luz solar, enfim, uma série de coisas, né? Se a gente acrescentar a isso certos cenários muito conservadores dos processos climáticos já em curso, a gente está falando também de bilhões de pessoas vulneráveis ao extermínio. E a desgraça é a seguinte: esse desaparecimento parcial da humanidade pode implicar um gatilho que leve ao desaparecimento total, né, digamos assim. E aí acho que o elemento mais importante, mais decisivo para dar alguma concretude a essa alegação é que nas últimas décadas a gente polvilhou o planeta de algumas centenas de centrais nucleares. Não estou falando de armamento, estou falando de uso pacífico da energia, da tecnologia nuclear. O problema é que essas centrais nucleares, sem a supervisão humana, coisas muito ruins acontecem com elas, né? Derretimento de núcleo, enfim.
A gente estaria falando da multiplicação de cenários à la Fukushima, à la Chernobyl, caso a humanidade perca a capacidade de gerir essas centrais, de administrar essas centrais. Para algumas delas, para algumas modalidades de tecnologia nuclear, começa a dar merda em questão de horas, questão de poucas horas desses aparatos sem a supervisão humana. Então, não é um elemento, não é um fator que possa ser desconsiderado. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer, né? Essa realidade bipartida, né? Como paraíso e como inferno. A segunda coisa é que, pegando o aspecto do paraíso, né? Esse mundo rico de novas necessidades a serem exploradas pelo capital, o que isso pode significar é que a tragédia dê sobrevida ao capital, né? Dê sobrevida à sociabilidade do capital, ao seu metabolismo, enquanto houver humanidade aqui. Então, não só há aquele aspecto de aceleração que eu mencionei na minha fala inicial, mas há esse segundo aspecto de viabilização da continuidade desse metabolismo em crise estrutural, né? Como se fosse um sopro de sobrevida a um corpo social moribundo já. A pergunta que você dirigiu ao Ricardo, queria comentar ela muito rapidamente, né? A questão do extremismo situado na classe trabalhadora propriamente dita, né? Eu acho que, de novo, tem dois aspectos. O primeiro é esse capitalismo em crise estrutural. Uma das consequências desse processo de crise estrutural é que o sistema é crônica e crescentemente incapaz de empregar. Né? Isso é verdade desde que o capitalismo é capitalismo. Isso está formulado lá na assim chamada Lei Geral da Acumulação Capitalista, quando Marx nos apresenta a sua discussão a respeito do exército industrial de reserva e de todas as suas funcionalidades para a reprodução do capital. Mas o ponto que eu estou procurando acrescentar a isso é que essa contradição, nós estamos vivendo um momento de clímax dessa contradição, né? Um momento de uma escala tão monumental de incapacidade de empregar que a população trabalhadora não empregada e não empregável também adquire uma escala que multiplica disfuncionalidades, né? E aí exterminar certas frações por caminhos diversos, por meios diversos, exterminar certas frações dessa população excedente se torna não apenas algo tolerável, mas pode se tornar algo, inclusive, desejável, né? Necessário. Acrescentando a isso todo o contexto climático que eu pontuei aqui diversas vezes, essa turma que está mais no topo, né, ela já entendeu, apesar de todo o aceno para a concertação, ela já entendeu que não vai ter mundo para todo mundo. Certo? Então, o aceno é para a concertação, a conciliação, os acordos, as convenções, mas há uma movimentação intensa e, inclusive, documentada de preparação para o colapso. E aí, evidentemente, tomando a racionalidade própria desse tipo de preparação, a expectativa é realmente que, se não haverá mundo para todo mundo, deverá haver mundo para as pessoas certas, né? Então, acho que aí a ideia de um exterminismo para a classe trabalhadora pode assumir uma outra conotação. Bom, só para a gente não cair, perdão,
para não me estender muito, eu tento pegar esse conjunto de argumentos do Eduardo e lembrar, ainda na questão proposta pelo Lucas, né, essa questão da exploração pode ter essas duas facetas combinadas, né, de uma maior exploração, né, que pode levar ou não ao exterminismo, esse é o extermínio, pela morte mesmo, quer dizer, pelo excessivo trabalho, né, ou pelo lado também de não empregabilidade, quer dizer, você deixar desempregado ou não ter emprego. Agora, uma questão que a gente ainda não conversou aqui, mas que eu acho que, quer dizer, só para lembrar um pouco, que acho que essa relação deve ser também incorporada no nosso debate, que é a questão da exploração e alienação, né? A gente não comentou ainda sobre o tema, quer dizer, que é bastante polêmico, da alienação, né? Mas eu acho que é fundamental associar, porque o Ricardo Antunes chama isso nesse texto que eu citei e que o Lucas recuperou, né, não só os laboratórios para maior exploração e intensificação da exploração do trabalho, né, mas também ele lembrou a importância simultânea, né, não apenas paralela, mas de você acenar, ouvir nos últimos momentos, né, já que não há capacidade de empregabilidade por parte, digamos, diretamente do capital, mas por que não se servir? Quer dizer, o capital vai ganhar com isso também, de fazer que os trabalhadores acreditem que eles são seus próprios patrões, vamos dizer assim, né? Então, essa filosofia do empreendedorismo, que já vem há alguns anos, né, e que cada vez mais se faz presente, mas também não só, quer dizer, a questão de um trabalho autônomo, de você ser o seu próprio empregador, de você ter, teoricamente, controle do seu tempo, embora esse tempo de trabalho tenha que ser cada vez maior, né? Mas, digamos que também um conjunto de informações de que maneira você vai alienando as pessoas, né, em termos de qualidade de informação, quer dizer, até que ponto esse excesso de informação que nós hoje temos aparentemente disponível também não tem nenhuma qualidade relativa. Então, isso não só prolifera nas redes sociais, mas de que maneira esse processo se apresenta também no que nos diz respeito aqui, a questão do trabalho, né? Mas eu também queria lembrar, não só esse lado da relação valor, trabalho, mais valor, mas já que nós estamos discutindo também a temática exterminismo ou extermínio, né? Se nós pensarmos no Brasil, de que maneira os grandes eventos que nós conhecemos de mortes ou assassinatos, né, de alguma maneira estão ligados à questão da propriedade ou do trabalho, do processo de trabalho, né? Ou fazer eu fiz um pequeno levantamento aqui, porque, claro, há muitas outras sequências possíveis, mas só a título de lembrança, um mês depois da famosa Constituição Cidadã, outubro de 1988 aqui no Brasil, né, em novembro de 88, houve uma invasão militar e policial em Volta Redonda com vários trabalhadores assassinados, né? Quer dizer, em 88 não era tolerada uma greve dos trabalhadores na Companhia Siderúrgica Nacional, por causa do aço, né? Então é importante lembrar isso, não cai em esquecimento, né? Um mês depois, em dezembro de 88, o assassinato do Chico Mendes. Acho que o Eduardo pode falar muito melhor do que eu a importância do trabalho do Chico Mendes, né? 2004, né, o assassinato dos inspetores de trabalho no Anaí, em Minas Gerais, né, que 20 anos depois não foi totalmente resolvido esse problema. Eu não me lembro agora o número de inspetores que foi assassinado por proprietários daquela região que não queriam que houvesse investigação sobre as condições de trabalho naquela região. 2004. 2005, né, não chega nem um mês depois, um ano depois, que foi em fevereiro de 2005, aquela missionária Dorothy Stang assassinada, né? E dando um salto, me parece que o caso Marielle, em 2018, também tem a ver com a questão de terra e propriedade, com a especulação imobiliária no Rio de Janeiro, né? Então, de certa maneira, quer dizer, esse pequeno cenário pode ser aparentemente factual, né, mas de quais são os fundamentos desses assassinatos, dessas mortes premeditadas, né? Então, eu espero que com essa articulação responda também de outra maneira, numa outra perspectiva, a questão valor, trabalho e propriedade, na exploração do trabalho. Juarez, eu não sei, tem vários pontos importantes aqui, mas eu acho que o que eu tentei mostrar quando eu lembrei a publicação Neil Reasoner, e que eu falei que
o Thompson e a equipe que organizou a revista estavam procurando manter um diálogo entre os anos 50 e 60 com intelectuais dos países do bloco soviético, né? Primeiro porque houve de cara, quer dizer, a questão da invasão, não só o rompimento do Partido Comunista Britânico, do Thompson e outros, tem a ver também, né, com a questão da invasão soviética a Budapeste, né? Mas não só, né, mas também não faz parte também disso a posição do Partido Comunista diante não só de Budapeste, mas também da tentativa de invasão e de tomada do canal de Suez pelos ingleses, né? E que aí houve uma grande briga política entre Inglaterra, França e Estados Unidos, e que isso não houve um consenso, porque eles queriam tirar o Nasser do governo do Egito, né? Então, por isso que o famoso 1956 para Thompson tem uma série, né, de fatores relevantes que fazem tomar determinadas decisões, né? Eu não me lembro agora qual o número e qual o artigo, mas o Katman publicou, ou foi convidado a publicar ali, né? O Katman faleceu em 71, né? Então, no caso, se houve realmente um diálogo maior entre os ingleses, né, e outros autores, né, como o Katman, por exemplo, né, mas o momento foi muito importante. A primeira nova esquerda, né, o Barry Anderson e outros já tinham procurado fazer outros tipos de diálogo, né? Inclusive, sim, um diálogo mais próximo com o Althusser, os seus discípulos, né? Porque, por exemplo, um representante muito importante que eu acho que é esquecido, né, da primeira geração da New Left, que é o Ralph Miliband, né? Ele tem um livro que eu não consegui ler para a gente conversar aqui, que é o Class Wars, a Guerra de Classe, né? Então ele procura sistematizar vários eventos e fazer uma série de abordagens teóricas muito importantes. E o Ralph Miliband, eu não me lembro agora exatamente os termos do debate, mas ele fez uma crítica muito importante também por Landsens, né? Então não havia, quer dizer, um diálogo maior, mas havia uma tentativa de estabelecimento de relações críticas e acadêmicas, né? Eu acho que isso deve ser sempre lembrado. Claro, isso exige um tempo de pesquisa, de investigação, que a gente não tem mais até pelo ritmo do nosso trabalho acadêmico, hoje, na universidade, né? É isso. Obrigado. Acho que não está tudo contemplado, mas acho que é possível o nosso tempo corrido aqui. Obrigado. Bom, então, assim, ainda tem um minutinho para as considerações finais, mas antes disso, em nome do Observatório, eu queria agradecer a presença de vocês, especialmente a presença do Eduardo, do Ricardo, que contribuíram muito com uma mesa muito boa, com um debate super fundamental e que às vezes acaba ficando um pouquinho de lado quando se fala da obra do Thompson, mas que nos trouxe uma discussão riquíssima para diferentes temas, acionamentos da Marx. Então acho que foi muito boa mesmo. Eu não sei se o Marcelo quer dar algum aviso final depois do... então vou passar aqui para as considerações finais, já agradecendo mais uma vez a mesa e depois a gente retorna. Só agradecer muito o convite, né? Não só a possibilidade de nós estamos aqui nesse diálogo hoje, né? Obrigado, foi bom ter conhecido o Eduardo, que também as importantes reflexões que ele apresentou. Eu acho que essa troca é fundamental para a gente. E eu também, como eu estou aposentado, então ser puxado, né, para voltar a um debate crítico, assim, insistente e profundo é muito bom. Aí rever os amigos, como o Juarez falou, né? Sem isso também acho que não haveria essa oportunidade de manter a amizade. Bom, fui pego de surpresa com essa coisa de considerações finais, mas eu vou aproveitar só para agradecer também. Foi um prazer, uma satisfação. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela companhia, Lucas, Ricardo, e por todo mundo que acompanhou aí. E, bom, é isso. Gente, então só para confirmar, a gente volta às 14h30, 2h30, com a mesa 4, Thompson e Materialismo Histórico. É isso, gente. Muito obrigado.